Boa noite, pessoal. Tem o pessoal chegando aqui. Buenas noches. Buenas noches, pessoas lindas do meu coração. Vamos falar hoje sobre relacionamentos amorosos. Vamos falar sobre buscar o pai ou a mãe nos nossos relacionamentos. Hoje eu quero falar muito sobre isso, porque tem muita gente me mandando pergunta, muita gente interessada nesse assunto. Boa noite, Cleidilson. Boa noite, Flávio. Então hoje eu quero falar muito sobre esse assunto, porque a ideia aqui é ajudar as pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema que eu passei, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o quê? Tem muita gente perguntando se eu sou psicóloga. Eu não sou psicóloga, mas quero sim fazer psicologia. Eu passei por muitos problemas. Obrigada, Iracicleia, boa noite. Stephanie, boa noite. E eu passei por vários problemas e foram eles que me ajudaram a me encontrar, a me reconhecer, a saber de verdade quem eu sou. E ainda estou indo em busca desse autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, não é adquirido da noite pro dia. A gente não muda assim, né, de uma hora para outra tão rápido. A gente precisa de um processo. E o autoconhecimento, ele é válido para a vida toda, porque o tempo todo a gente está em constante mudança, né? Tem até uma pessoa que eu acompanho que fala assim, que a única coisa que é constante na nossa vida é a mudança, né? E é por isso que a gente tem que estar sempre aí em busca de autoconhecimento, tá? Tem muita gente mandando boa noite aqui. Obrigada, gente, por elogiar meu cabelo. Obrigada. A música tá alta, o som tá alto. Vamos lá. Seguinte, eu vou contar um pouco da minha história com meu pai para vocês poderem entender o que foi que aconteceu, tá? Quando eu era criança, meus pais viviam juntos, só que eles se separaram quando eu tinha 3 anos e meio de idade, né? Então eles se separaram e aquilo para mim foi um baque. Para toda criança, uma separação dos pais é um baque. E muitos pais não chegam para conversar com os filhos, explicar o porquê da separação, explicar por que o pai está indo embora de casa, por que a mãe está indo embora, por que está acontecendo aquilo tudo. Então a criança, essa fase, até os 7 anos de idade, é quando a gente está construindo o nosso caráter, né, e o nosso ego, né? Então ele é construído nesse momento, nesse período. E quando acontece esse trauma, por assim dizer, nessa fase, ele vai criar muitas feridas nessa criança, tá? Então tudo que acontece na nossa fase criança, principalmente nesse momento, nesse período de criação do caráter e do ego, vai afetar muito a gente, tá? Bom, e aí meus pais se separaram, eu tinha 3 anos e meio de idade, meu pai foi para um canto e eu fiquei com a minha mãe, né? Minha mãe não chegou e conversou comigo sobre o porquê estavam se separando, meu pai também não fez isso, então eu fiquei ali meio perdida no meio do caminho. E acredito que com muitos de vocês que passaram por esse momento também não tiveram isso dos seus pais. E ali, o que eu ouvia das outras pessoas de fora? As outras pessoas de fora falavam que, porque logo que meus pais se separaram, meu pai... Gente, a separação deles foi muito besta, porque meu pai queria viajar, minha mãe não queria viajar com ele, e aí ele simplesmente falou, então eu vou arrumar outra na viagem. Gente, a nossa palavra ela é tão poderosa que muito do que a gente fala acontece. E meu pai, na volta dessa viagem, ele encontrou uma mulher, que foi a mulher dele, que é a mãe das minhas irmãs, tá? Então, assim... a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, tudo, né? Depois eu vou fazer uma outra live sobre isso, porque aconteceu muita coisa na minha vida sobre as coisas que eu falei. Teve muita coisa que eu falei que aconteceu. Bom, e aí eu ouvia das outras pessoas o quê? Que aquela mulher tinha roubado o meu pai da minha mãe, né? Porque ela roubou, né, o seu pai da sua mãe, enfim. Então eu cresci com raiva daquela mulher porque eu achava que ela tinha roubado meu pai da minha mãe. E o meu maior sonho de infância era que os meus pais tivessem voltado, que eles voltassem, que eles ficassem juntos.
Porque quando a gente é criança, a nossa maior base é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos maiores exemplos são eles, né? Então são neles que a gente se inspira, são eles que a gente vê como fortaleza, são eles que nos protegem. Então, quando a gente tá ali, né, vivendo com os pais, a gente se sente protegido, né? Porque a gente é criança, a gente não tem ninguém que nos proteja, que esteja junto, e o pai e a mãe vai executar essa função, tá? Então, assim, eles se separaram e todo final de semana eu ia até a casa do meu pai e passava, né, o final de semana com ele. E nisso eu tinha as minhas irmãs e tinha essa mulher do meu pai que, na minha cabeça, ela tinha ciúmes quando eu ficava perto do meu pai, porque ela me olhava feio quando eu ficava perto do meu pai. Eu não gostava daquele olhar feio dela, então eu me afastava do meu pai. Então, cada vez que eu ia dar carinho pro meu pai, que eu ia abraçar o meu pai, porque eu era muito carente do abraço dele, da atenção dele, né? Assim como da minha mãe também. Por quê? Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, né? Então, por exemplo, em toda a minha infância, minha mãe trabalhava de madrugada, então eu dormia muito nas casas de outras pessoas. E durante o dia minha mãe dormia e eu ficava brincando na rua, né? Então eu sempre fui muito carente da minha mãe e do meu pai, da atenção deles. Não que eles não me dessem quando estavam comigo, mas eu sentia falta disso, eu tinha necessidade disso. Criança, gente, é emoção pura. As crianças são puramente emocionais, tá? Então, tudo que acontece com uma criança tem a ver com emoção. E muitos pais, o que eles fazem? Eles bloqueiam as emoções das crianças. Então chega pra criança, fala que não pode chorar, fala pra engolir o choro, né? E isso faz muito mal para uma criança, porque ela vai crescer fechada, ela vai crescer achando que ela não pode chorar, que ela não pode ter sentimentos, né? Então tudo isso interfere na nossa vida, tá? Bom, e ali eu comecei a me privar muito do amor e do carinho do meu pai, porque eu achava, olha só, como criança, eu achava que eu tava atrapalhando os outros, eu tava atrapalhando, tava fazendo a mulher do meu pai gostar cada vez menos de mim, porque eu abraçava ele, porque eu beijava ele. E aí as minhas irmãs, o que elas queriam quando eu ia pra casa, né, do meu pai? Elas queriam que eu brincasse com elas, né? Elas queriam que eu ficasse ali brincando, que eu desse atenção pra elas. Mas quando eu ia pra casa do meu pai, a minha motivação pra ir pra casa do meu pai era ficar com meu pai, né? Mas aí elas me chamavam, ai Fê, vem brincar com a gente, vem brincar com a gente, vem brincar com a gente. Então eu me privava do amor e do carinho do meu pai pra brincar com elas, né? Me privava por causa da cara feia que a mulher dele fazia. Então me privei muito do amor e do carinho do meu pai. Eu recebi sim. Eu abraçava, toda vez que eu via meu pai, abraçava ele e beijava ele. Eu lembro até que quando meu pai ficava com a barba por fazer, eu reclamava porque eu não gostava de beijar ele com aquela barba, sabe? Enfim. Então, a minha infância em relação ao meu pai foi essa, né? E dói muito de lembrar, né? Dói, porque eu sinto muita falta dele. Ele não é mais vivo, tá, gente? Então, só pra vocês saberem, tá? Bom. Ah, que eu não queria chorar. Bom, e aí o que aconteceu? A minha infância toda foi assim, em relação a ele. E aí, quando eu cheguei na adolescência, quando eu tinha 13 anos de idade, uma das minhas irmãs estava dando muito trabalho e meu pai decidiu ir embora, né? Ele decidiu ir embora para outro estado e eu não queria que ele fosse, né? Não, pai, não vai, não vai. Eu insisti muito para ele não ir. Eu insisti horrores. Gente, eu deveria ter trazido um lencinho. Ah, não era essa a intenção. Bom, e aí eu insisti muito pra ele não ir embora, mas ele acabou indo. E aí ele foi embora. E ali naquele momento aconteceu algo comigo que eu não imaginava, né? A gente só imagina, a gente só tem noção das coisas quando a gente começa a fazer terapia, quando a gente começa a se tratar, quando a gente começa a fazer autoconhecimento e se questionar sobre determinadas situações, né? E aí o que aconteceu? Meu pai foi embora e ali, naquele momento que meu pai foi embora, eu criei uma trava, né? Porque ali eu me senti rejeitada. O meu subconsciente entendeu que eu estava sendo rejeitada pelo meu pai.
né? E aí, depois de muitos anos, o que que eu fui entender, né? Essa minha irmã, ela é muito bonita, ela é muito gata, ela é maravilhosa, tem corpão e tudo. E eu sempre me comparei muito com ela. Então, por exemplo, quando a gente saía pra ir pra algum barzinho, alguma balada, alguma coisa, eu sempre achei que os caras olhavam mais pra ela do que pra mim, né? Então eu sempre achava que ela era a preferida. Eu sempre achava que de todos ela era a preferida de tudo, sabe? Então eu me achava inferior a ela. E por que eu me achava inferior a ela? Porque naquele momento que o meu pai decidiu ir embora, ele foi embora por causa dela. Então no meu subconsciente eu criei essa rejeição, né? Achando que meu pai tinha escolhido ela e não a mim, né? Beleza. Aí a partir desse momento eu comecei a me apaixonar por homens que não me queriam. E foi ali que eu comecei a repetir um padrão. Tá? Um padrão de rejeição. Por quê? O nosso subconsciente, ele grava muitas coisas que acontecem com a gente e o nosso ego tá ali, tá associado junto. Então tudo que o nosso subconsciente ele grava muito para nos proteger, né? O ego, ele age para nos proteger também. Então, eu comecei a me apaixonar por homens que não me queriam, por homens que me rejeitavam, porque eu entendia, né, no meu subconsciente que a rejeição era uma forma de amor, entendeu? Então muitas pessoas que repetem esse padrão na vida, repetem justamente por conta desse entendimento do subconsciente. Aí muita gente vai falar, nossa, mas isso não tem nada a ver, não, imagina, não faço isso. Faz sim, gente. Muitas pessoas acham que a nossa mente consciente fala uma coisa e a subconsciente ela faz outra. A subconsciente faz a gente ter atitudes que muitas vezes a gente não controla, tá? Então é por isso que a gente precisa ter autoconhecimento, por isso que é importante fazer terapia. E ali eu comecei a criar esse padrão de rejeição, me apaixonar por homens que não me queriam, me apaixonar por homens que não me queriam. E por outro lado, eu sentia a ausência da figura masculina paterna que tivesse amor por mim. Eu sentia falta de ser protegida, eu sentia falta de estar ali. Isso daqui é iluminador, tá? Ó, é maquiagem, tá bom? Bom, eu sentia falta disso, de ter essa figura masculina pra estar comigo, pra me proteger, pra cuidar de mim. Porque, gente, a figura masculina e a figura feminina, elas se completam, né? E a gente precisa ter esses dois exemplos. Minha filha está preocupada com a minha maquiagem. Eu tô fazendo um trabalho aqui, falando de sentimentos, abrindo meu coração. Você tá preocupada com a minha maquiagem? Por favor. Se você tá te incomodando, pode sair da live, tá bom? Bom, e aí eu senti, a gente precisa desses dois exemplos. Eu falo assim que Deus, ele cria tudo de uma forma perfeita, né? Então ele criou o homem e a mulher, né, de uma forma que exista um equilíbrio ali. A gente sabe que os homens e as mulheres são diferentes, né? E são essas diferenças que a gente precisa respeitar. E quando a gente é criança, quando a gente tá se desenvolvendo, a gente precisa desses dois exemplos para a gente ter equilíbrio, né? E aí eu tava sentindo falta disso, só que eu não tinha ciência disso. Eu não tinha ciência de que eu tava sentindo falta de ter uma figura masculina. Eu não tinha ciência de que eu queria ter um homem que me amasse, me abraçasse, me desse carinho. E eu, a partir daquele momento que eu perdi o meu pai, né, porque meu pai foi embora quando eu tinha 13 anos de idade, e aos 16 anos, ele, estando em outro estado, ele faleceu. Ele morreu. E aquilo foi outro baque pra mim, né? Porque já tinha o lance da rejeição. E aí ele morreu e eu não pude me despedir dele. Essa foi outra dor, né? Assim, gente, muitas pessoas estão perdendo pessoas nessa pandemia e não estão podendo se despedir, né? E foi o que aconteceu comigo com meu pai. Eu não pude me despedir dele. Então ele já estava distante de mim, eu não pude me despedir dele, não tive isso, não pude ver ele ser enterrado, não pude ver nada. Então eu passei muito tempo sem acreditar que ele tinha morrido de fato, né? Então eu ficava criando na minha cabeça, eu ficava imaginando, nossa, eu vou encontrar o meu pai ali na rua, é mentira que ele morreu, enfim. Então são coisas que a gente cria, né? Porque a gente quer acreditar no melhor, né?
Então, peraí, gente. Falar de coisas que doem, que machucam, vai fazer isso com a gente, não tem jeito. Então, eu me apaixonei por caras que não me queriam, que me rejeitavam, mas eu buscava essa outra figura, né, que era a figura paterna. E eu buscava essa figura em todos os homens que eu conhecia, não só nos relacionamentos amorosos, né? Então, eu comecei a namorar com 14 anos, mas eu não era apaixonada por esse cara, né? Eu não gostava dele, assim, ele era meu melhor amigo, né? E muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Ele era meu melhor amigo e eu achava que ele, por ser o meu melhor amigo, ele ia subconscientemente, né? E eu achava que ele ia me dar aquilo que meu pai não me dava mais, né? Então, eu comecei a namorar com ele. Não era apaixonada, eu não queria ficar com ele, não tinha esse sentimento. E eu fiquei 5 anos com ele, gente. Então, eu terminei com ele porque eu percebi também que eu não tinha, porque a gente confunde os sentimentos, tá, gente? Tem muita gente que fala, porque você brincou com o coração do coitado, que não sei o que. Não, gente, a gente confunde os sentimentos. Muitas vezes a gente tem uma carência, essa carência da figura masculina, e aí a gente vai buscar num amigo, a gente vai buscar numa pessoa que a gente acha que pode ser o nosso namorado, e muitas vezes não é. Muitas vezes essa pessoa não vai suprir essa necessidade, tá? A gente se engana. E é por isso que muitas vezes a gente tem relacionamentos ruins, relacionamentos que não são saudáveis, né? E aí, quando eu coloquei o vídeo que eu falei, eu procurava meu pai nos homens, vocês já devem estar começando a entender. Então, assim, ele me tratava bem, ele era apaixonado por mim, ele queria fazer de tudo por mim, mas era uma pessoa, que não tinha ambição na vida, não queria nada, não queria estudar, mentia pra mim, falava que ia estudar e não estudava, sabe? E eu não suportava aquilo, porque eu estudava, eu ia atrás de tudo, sabe? E ficar com uma pessoa que mente, sabe? Que me troca por um videogame, sabe? Então, aquilo começou a me irritar demais. Então, eu terminei com ele, no entanto que ele sofreu demais com o término do namoro, né? E aí, depois que eu me separei dele, eu comecei a voltar a repetir o padrão de me apaixonar por homens que não me queriam, né? O padrão da rejeição, eu repetia aquilo que o meu pai tinha feito comigo, que no meu subconsciente meu pai tinha me rejeitado, então eu precisava de homens que me rejeitassem, para eu sentir aquela mesma sensação que eu sentia lá atrás. Então o nosso cérebro, ele cria um vício. É um vício que a gente tem de sentir aquela mesma sensação de antes, porque naquele momento o nosso subconsciente registrou aquilo como amor. E aí o nosso cérebro, ele vicia naquele sentimento e a gente inconscientemente quer repetir aquilo. Aí repete e repete. Por isso que muitas pessoas falam, porque eu só fico com gente que me trai, porque eu só fico com gente que me rejeita, porque eu só me envolvo com gente que bate em mim, sabe? Então muitas vezes a gente julga uma pessoa que está em um relacionamento onde ela apanha, mas é porque ela viu a mãe sendo apanhada, por exemplo, e ela no subconsciente dela acha que aquilo é amor, né? Então muitas vezes o nosso subconsciente entende certas formas como amor, e não é. E a gente fica repetindo o padrão. Sabe quando a gente tá apaixonado e tá na fossa e fica colocando aquelas músicas de fossa? Toda hora. Por quê? Aquilo dói, não dói? Mas parece que é gostoso, sabe? Porque é um vício que o nosso subconsciente tem. E aí eu fiquei naquele vício, naquela repetição de me apaixonar por homens que não me queriam. E aí, mais pra frente, eu conheci o meu ex-marido, né? E era a mesma coisa. Meu ex-marido, eu considerava ele como meu melhor amigo. Ele gostava de mim, ele estava apaixonado por mim. Eu não estava apaixonada por ele. Mas eu falava, ele é um cara bom, ele é um cara legal, ele vai me tratar bem, ele vai me dar carinho,
né? Então comecei a abraçar aquilo e aceitei ele na minha vida. Eu trouxe ele para dentro da minha vida, né? Então eu não tinha desejo por ele, assim como eu também não tinha desejo pelo meu primeiro namorado, né? Então tem gente que fala que o que aconteceu comigo é o complexo de Édipo, né? Ou de Electra. Eu já vou explicar o que é, mas não é. Comigo não é nesse sentido, tá? Na verdade, comigo era uma carência afetiva da figura masculina, né? Então eu sentia falta, né, dessa figura masculina na minha vida. E eu joguei essa responsabilidade do meu pai para muitos homens, tá, gente? Não foi só pro meu ex-namorado, né, esse meu primeiro namorado, ou pro meu ex-marido. Eu joguei essa responsabilidade para todos os homens da minha vida, porque eu queria que todos os homens que eu conhecesse tivessem um pouco dessa paternidade que eu não tive por muitos anos, né? E eu me decepcionei demais, demais. Eu joguei isso para amigos que nem faziam ideia que eu considerava eles no meu subconsciente como pai, né? Meu ex-padrasto, muita gente, sabe? Mas eu me decepcionei com todas essas pessoas, porque nenhuma dessas pessoas, gente, entendam uma coisa, isso eu demorei muito tempo para entender, né? Que essas pessoas não tinham a responsabilidade paterna comigo. Nenhum homem tem responsabilidade paterna comigo na minha vida, a não ser o meu pai, que não está mais aqui. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue mudar o nosso comportamento, é um trabalho, porque até você colocar isso na sua cabeça e trabalhar isso no seu subconsciente, de que aquelas pessoas não são seu pai, que aquelas pessoas não têm responsabilidade nenhuma e que seu pai não vai voltar mais, dói, machuca, é trabalhoso, é demorado, mas acontece. Eu precisei enxergar isso para conseguir me libertar, né? E quando a gente se liberta, quando a gente se liberta é uma sensação que não tem explicação, sabe? Quando você tira, é um peso que você tira, entendeu? Então, no último Dia dos Pais, eu me questionei muitas coisas, sabe? Até porque a última vez que eu falei com meu pai foi no Dia dos Pais, né? E aí, no último Dia dos Pais, eu falei, eu não vou dar Feliz Dia dos Pais pra ninguém. Porque eu dava Feliz Dia dos Pais pra todos eles. Pra todos eles. E aí, ano passado, eu fiquei me questionando por que eu dou Feliz Dia dos Pais pra eles. Eles não são meu pai. Eles não têm essa responsabilidade. E aí eu não dei. E eu me senti bem de não ter feito aquilo. Eu me senti bem de ter tirado um peso que eu tava colocando em cima dos outros, né? E isso acontece com muitas pessoas, da gente ter uma carência afetiva da figura paterna ou da figura materna e a gente buscar isso dentro dos nossos relacionamentos. Enquanto a gente estiver buscando, né, a gente tiver essa carência, né, da figura paterna e da figura materna, estiver buscando isso nos nossos relacionamentos, a gente não vai ter relacionamento saudável. Porque aquela pessoa, ela não vai suprir aquela necessidade que a gente tem. Ela nunca vai suprir, tá? Engraçado que tem isso com meu esposo, isso me bloqueia de muita coisa, mas com meu pai mesmo, não. Então, Ellie, muitas vezes a gente desenvolve isso com a figura amorosa que a gente tem, né? O meu pai, ele sempre me tratou muito bem, eu nunca vi meu pai destratar nenhuma mulher. Meu pai, ele era muito bom, ele era muito amoroso, ele era muito carinhoso, ele era muito... Assim, gente, meu pai era maravilhoso, sabe? Mas eu sentia a falta dele, eu sinto até hoje. E aí, às vezes que eu fico mal, sentindo falta dele, eu faço oração. Eu sento, converso com Deus, me ajoelho e peço para Deus me abraçar. Peço para Deus me cobrir daquela carência. E aí, quando eu entro no momento de oração, aquilo passa, né? Mas é normal a gente sentir falta, principalmente quando é de uma pessoa que não tá mais viva, porque isso faz parte do ser humano, a gente sente falta das pessoas que a gente ama, né? Então, assim,
E com o meu ex-marido era a mesma coisa. Eu buscava que ele tivesse a função de pai, né? No entanto, que eu não sentia tesão por ele. Eu não sentia desejo pelo meu ex-marido. Eu não sentia desejo por aquele meu primeiro namorado. Entendeu? Então, tem gente que fala, como que a gente identifica que a gente está buscando o nosso pai ou a nossa mãe nos nossos relacionamentos? Primeiro começa com a gente tem que se questionar, o que é que a gente quer? O que é que eu tô buscando? O que é que eu quero que essa pessoa tenha? Sabe? Então assim, por exemplo, eu não queria transar com meu ex-marido, eu só queria que ele me abraçasse, que ele me protegesse, que ele fosse essa figura forte pra mim, entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa se questionar. Muitas vezes tem gente que fala, é só a falta de tesão que identifica isso? Não. Né? E a gente começa a identificar isso quando a gente se questiona, quando a gente faz terapia, tá? Meu pai não pode ser tão carinhoso comigo quando era pequena por conta da doença de quem? Da sua mãe? Sempre busquei um homem como meu pai e não existe. Hoje vivo sozinha. Fabiana, deixa eu falar uma coisa. A gente acha que a gente conhece as pessoas, mas a gente não conhece, tá? A gente fala, eu quero um homem que seja igual ao meu pai. Ninguém vai ser igual ao seu pai. Enquanto você não colocar isso na sua mente, você não vai encontrar um homem que te atenda como um homem, tá? Nenhum homem tem que ter a função do seu pai na sua vida. E nenhum homem, coloca isso, nenhum homem vai ser igual ao seu pai. Não existe, tá? Sabe por quê? Porque todos nós somos únicos. Somos únicos. Você pode encontrar alguém que seja um pouco parecido com seu pai, mas nunca vai ser igual a ele, tá? E assim, enquanto a gente não colocar isso na nossa cabeça, a gente vai continuar criando bloqueios, tá? A gente cria muitos bloqueios por conta de crenças limitantes, por conta daquilo que a gente fala, não, se a pessoa não for igual ao meu pai, eu não quero. Se não for igual à minha mãe, eu não quero. E aí você vai entrar num relacionamento buscando alguém que seja igual ao seu pai, e aí você vai descobrir que não era aquilo que você precisava, porque você já teve o seu pai, porque você já tem o seu pai. Entendeu? Você precisa de uma outra pessoa. Na verdade não é precisar, né? Porque na verdade a gente não precisa de ninguém. A gente quer estar com alguém, né? Aí é que muda, né? Deixa eu ver aqui. Transferências afetivas é um perigo. Cada pessoa é uma relação diferente. Exatamente. Ele me oferecia afeto em troca quando eu tinha 3 anos. Não entendi. Tem que escolher alguém que esteja em comunhão com seus valores. Exatamente, Lê. Beijo, Lê. Meu pai me fez várias coisas ruins. Meu pai me fez várias coisas ruins. E quando meu esposo me traiu, eu chorei muito, porque senti que meus sentimentos com meu pai, qualquer homem que se aproxima. Falta do meu pai de me proteger e ele nunca fez isso. Dizer para as pessoas que eu era uma filha para ele. Então, sei lá, sou meio confusa. Entendi, Ellen. O seu pai, ele fez várias coisas ruins com você e você sente que ele não te protegia, que ele não fez o que ele deveria ter feito como pai. E é isso que você sente falta hoje nos homens, né? Tá vendo como a gente tem percepção da nossa infância, algumas percepções da nossa infância, e a gente vai buscando coisas semelhantes? Por exemplo, tem gente que cria o contrário, né? Por exemplo, eu vi que meu pai, ele foi muito ruim com a minha mãe. Então, eu não quero um homem desse jeito, de jeito nenhum. Não quero e não quero, né? Aí a pessoa muda e aí qualquer coisa de ruim que alguém faça com você, você já acha aquilo um absurdo, você já acha que aquilo transforma numa tempestade e você acha que aquela pessoa não serve pra você, né? Isso acontece com muitas pessoas, né? É igual Hernani, igual a Hernani tá dizendo, a melhor pessoa pra cuidar de você é você mesmo. É isso mesmo, né? E muitas vezes a gente sofre porque a gente não sabe cuidar de nós mesmos, a gente não consegue desenvolver amor próprio, a gente não consegue desenvolver autoestima. E aí quando a gente não consegue desenvolver, a gente sofre muito, né? E é por isso, Ellen, que você tá confusa, porque você precisa fazer terapia para descobrir mais sobre você mesma, sobre o que você busca, sobre o que aconteceu. Você precisa voltar muito na sua infância
e fazer uma releitura das coisas que aconteceram com você, né? Deixa eu só falar sobre o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é quando uma criança ela confunde, né, os seus sentimentos em relação ao pai e em relação à mãe. É quando a criança acha, por exemplo, o menino acha que ele é o namorado da mãe, que ele é o marido da mãe, né? E ele começa a sentir ciúmes do pai, né? E vice-versa. O contrário a gente chama de complexo de Electra, tá? Então muitas vezes você quer ter o seu pai pra você, você quer ter a sua mãe pra você e você ignora o seu pai ou ignora a sua mãe, né? E aí você fica com essa questão de querer ter o seu pai só pra você, de querer ter a sua mãe só pra você, né? Então essa é uma questão mais complicada, acontece muito com crianças que estão nessa fase, né, de desenvolvimento aí do ego, né, do caráter. E aí depois de um tempo isso passa, né? Mas tem gente que leva isso pra vida inteira. E muitas vezes esse complexo ele é distorcido pelo meio do caminho e causa confusões no nosso subconsciente, tá? Problema com a autoestima tem a ver com as coisas que os pais da gente falavam quando éramos pequenos? Sim, muito, muito, muito. Por isso que a terapia ajuda, por isso que autoconhecimento ajuda. Porque quando você volta lá atrás, você começa a descobrir coisas que te machucavam, que te feriam, e você começa a trabalhar o auto-perdão, o perdão dos seus pais. Começa a trabalhar aquilo, você começa a se libertar de coisas que te causaram muitas dores. E você começa a olhar pra você com mais carinho, com mais amor. Esse é um dos caminhos, tá? Não significa que é o único, porque são muitas coisas que precisam ser trabalhadas aí no meio, tá? E como aprender a lidar com esses sentimentos sem terapia? No momento eu não posso. Vicky, tem muitos vídeos de psicólogos, psicoterapeutas. Se você buscar, você vai achar no YouTube, você vai achar no Instagram, você vai achar até mesmo aqui no TikTok. Tem muitos profissionais que ajudam, que dão várias dicas, falam sobre autoestima, falam sobre autoconhecimento. Tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Tsoah, T-S-O-A-H. Tem a Amanda Fitas, tem a Terapia Faz Bem, tem a Pamela Magalhães. Tem muita gente boa ajudando muita gente hoje na internet, tá? Eu não sou psicóloga, eu sou coach de relacionamentos, mas eu aprendi muitas coisas de psicologia e o que eu aprendi eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu sofri muito, eu passei por muitas dores e eu pensei, eu não quero que as outras pessoas passem pelas mesmas dores porque é horrível. E se eu puder ajudar as pessoas em algum nível, eu vou ajudar. Se eu puder tocar o coração dessas pessoas, de alguma forma, transformar a vida delas, eu vou fazer, entendeu? Eu não tenho todo o conhecimento que eu gostaria de ter, acho que eu nunca vou ter, né? Mas eu tô sempre indo em busca, né? Sempre indo em busca de me melhorar e de ajudar quem me acompanha a melhorar também, tá? Obrigada, João. Fabiana, a Pamela é maravilhosa. José Carlos de Oliveira no YouTube. Legal, Hernani. Bom, gente, e assim, hoje, por exemplo, eu precisei desconstruir muitas coisas para hoje olhar para mim com mais carinho, olhar para mim com mais amor, sabe? E eu aprender a me sentir bem sozinha. Porque tem muitas pessoas que têm medo de ficar sozinha. Falam, não, aí se enfiam em qualquer tipo de relacionamento, se envolve com qualquer pessoa só pelo medo de ficar só, né? E o medo de ficar só é uma das piores coisas que a gente pode permitir que aconteça com a gente. Porque a gente vai se rebaixar a outras pessoas, a outras situações, só pelo medo de ficar sozinho, né? Ai, Lê, obrigada. Não, ninguém tem, só Deus, né? Conhecimento absoluto vem de Deus, vem de cima, né? E eu peço muita sabedoria para Deus, porque falar aqui para muitas pessoas não é uma tarefa fácil e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E assim, gente, o medo de ficar só, muita gente tem.
Muitas pessoas têm esse medo, e quando as pessoas têm esse medo, é justamente isso que o Hernani está falando, é não acreditar em você mesmo. Mas muitas pessoas não acreditam mesmo, muitas pessoas não acreditam em si mesmas, muitas pessoas não acreditam mesmo, muitas pessoas não acreditam em si mesmas, muitas pessoas... Mas por que também vem tudo isso? Vem muito lá da infância, de crenças, de coisas que ouviram quando eram novas, né? Fabiano, amo ficar só. Minhas amigas dizem que não podemos viver só. O que você acha? Ficar só e viver só são duas coisas completamente diferentes, né? Ficar sozinha, se você ama ficar sozinha, tá tudo bem. Quem tem que amar ficar sozinha é você, não são os outros, entendeu? Quem vive a sua vida é você, tá? É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Quem vive a sua vida é você. Faça o que você gosta e faça por você. Se suas amigas dizem que não podemos viver só, é a crença delas. E tá tudo bem elas acreditarem nisso, entendeu? Se elas não querem viver só, é uma escolha delas. Elas vão escolher alguém para viver a vida. Se você tá bem assim, ótimo. E detalhe, você não vive só porque você tem amigas para sair e se divertir quando você quiser. Você tem família, você tem pessoas com quem você pode conversar, com quem você pode viver, né? Então, não se prenda a essa crença. Se em algum momento você quiser estar com alguém, você vai encontrar alguém, né? Mas é aquilo. Pense em você e naquilo que você quer e naquilo que você gosta. Quando meu esposo me deixou para ficar com outra, eu sofri muito, porque lembrei que quando era pequena, meu pai me deixou para ir viver com a esposa dele. Jéssica, você repetiu um padrão. E assim, muitas vezes muita gente fala assim, mas como que eu repeti um padrão? Eu jamais ia saber que ele ia me trocar por outra pessoa. A gente não sabe, mas a gente repete padrão, é igual aquilo. Mas meu pai traía minha mãe direto, agora eu só arrumo um homem que me trai. Mas por que isso acontece? Porque a gente carrega um padrão no nosso subconsciente, como eu já expliquei antes. E o nosso subconsciente, ele sempre vai fazer a gente ter atitudes que condizem com aquele padrão. Você entende? Então, por exemplo, igual quando você fala muito, quando você fala muito pra você mesma, eu tenho dedo podre, eu tenho dedo podre, eu tenho dedo podre, o seu subconsciente vai gravar que você tem dedo podre, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer você ter atitudes que atraem homens que não prestam. Entende? Então primeiro a gente precisa se conhecer, precisa conhecer quais são as nossas crenças, sabe? Escrever quais são as nossas crenças limitantes e remodelar elas. Mudar essas crenças, trazer elas, transformar elas em algo positivo e trabalhar nessas crenças para que a gente não tenha mais as atitudes que nos sabotam, tá? Seus ex tinham muitos ciúmes de você? Não, ninguém tinha muitos ciúmes de mim, eu também nunca fui muito ciumenta, nunca vi minha mãe tendo ciúmes e nem meu pai tendo ciúmes. Então assim, tá vendo como a gente também tem alguns comportamentos, e também os ciúmes, ele descreve uma insegurança muito grande, né? Então eu nunca fui de ter muitos ciúmes. E nem de estar em relacionamentos com pessoas ciumentas. Também porque eu odeio gente ciumenta. Se eu encontrar um homem que é ciumento, eu não vou ficar com ele. Entende? Achei que eu era o problema, sabe? Como se eu fosse o problema na vida de todo mundo. Jéssica, muitas vezes a gente acha que a gente é o problema. Muitas vezes a gente acha que a gente tá culpada. Por exemplo, a pessoa me rejeitou, a pessoa não me quer, a pessoa não quer saber de mim. Nossa, o que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? O que tem... Não, deixa eu te falar uma coisa. O fato de uma pessoa escolher a outra não diz respeito a você, diz respeito a ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai numa sorveteria, você vai comprar um sorvete, e aí você vai escolher o sorvete, vamos supor, de baunilha. Só que lá tinha de chocolate, de morango, de limão, né? Isso significa que você rejeitou os outros? Não. Você fez uma escolha. Você queria o de baunilha. Não significa que você rejeitou os outros. E é isso que a gente precisa entender. Quando alguém nos rejeita, não é o problema com a gente. É porque para ela a gente não faz sentido e tá tudo bem. Assim como a gente já rejeitou outras pessoas, porque o que a gente queria era outra coisa. Tá?
Não ter marido ou namorado não significa ficar só. Estou aliviada com suas palavras. Ai, que bom, Fabiana, fico feliz. Fique aliviada mesmo, tá? Minha mãe me deixou depois que fiz 18. Depois que fiz 18. Me afetou muito e acho que fiquei com dependência emocional. Devo fazer terapia? Tá, sim. Deve fazer terapia. A terapia vai te ajudar muito a se livrar desse trauma e perdoar a sua mãe. Você precisa perdoar a sua mãe. Outro dia, qualquer dia desses, eu vou fazer uma live sobre perdão. Porque, gente, a questão do perdão ela é extremamente importante para nos ajudar a nos libertar dessas coisas que fazem mal pra gente. Que faz a gente se sabotar, que faz a gente buscar coisas erradas nas outras pessoas, tá? Estou só tem muito tempo cuidando de mim, estou bem, com amigas, uma hora encontro uma parceira. Com certeza, Luan. Na hora certa, quando você estiver preparado, você vai encontrar uma pessoa. Se você quiser, né? Porque a gente fala muito isso. Se você quiser estar com alguém, né? O pensamento atrai o que você quer. Exatamente. Exatamente. A gente precisa trabalhar muito as nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, né? Enquanto a gente não conseguir moldar os nossos pensamentos, tudo que a gente leva para o subconsciente vai fazer a gente ter atitudes daquilo que a gente leva para o subconsciente, tá? Então, se você pensa que você tem dedo podre, seu subconsciente vai fazer você agir que tem dedo podre. Se você acha que você é uma pessoa que não é boa no seu trabalho, você vai ter atitudes que vão te levar a não ser boa no seu trabalho. E por aí vai. São muitas coisas, tá? Oi, Rosângela, boa noite. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa... Aí muita gente fala, mas eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. Claro que tem. Claro que tem. Se eu falar pra você, pensa em uma maçã agora. Você consegue pensar numa maçã agora? Que cor que é essa maçã? Né? Então, assim, a gente tem total controle sobre os nossos pensamentos. O que difere isso é o que a gente quer e o que a gente não quer. Você quer ter controle sobre os seus pensamentos? Ou não? Você quer continuar tendo o vício de pensar naquilo que não é bom pra você? Entendeu? Então, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mulher, não faça isso com você. Não faça isso com você, porque eu vou te falar, você tem capacidade de ter uma vida maravilhosa, você tem capacidade de ter uma vida incrível, extraordinária, só que isso só depende de você. Enquanto você deixar a vida te levar, tudo que vier pra você vai ser qualquer coisa. Aí eu te pergunto, você merece qualquer coisa? Você merece? Entendeu? Então a gente precisa parar e pensar nisso, sabe? Tipo, o que eu mereço? Igual, eu fiz um vídeo aqui falando sobre mulheres que se entregam no primeiro encontro, né? Falando pros homens, que pra esses homens, por exemplo, muitos homens julgam as mulheres que se entregam no primeiro encontro, mas se a mulher se entregou no primeiro encontro é porque ela gostou muito daquele cara, porque ela acha que ele tem algo interessante, e muitas vezes esse cara, ele não acha que ele é tão maravilhoso assim. E aí ele começa a julgar aquela mulher, achando que ela é vagabunda, que ela é não sei o quê, por conta de crenças que ele tem lá de trás, e ele não percebe que ele pode ser um homem maravilhoso, entende? E aí a mesma coisa eu falo para as mulheres, porque... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Então, assim, e para as mulheres eu falo, faça o que você quiser, mas também assuma as suas responsabilidades, né? Porque eu falo assim, nós mulheres temos poder de muitas coisas, né? De muitas coisas. Eu falo uma coisa, um homem, ele só fica com várias mulheres se as mulheres permitirem ficar com ele, se permitirem ficar com ele, entende? Então, isso vale para vários relacionamentos, cada vez que você for ficar com alguém, pare e pensa nisso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tudo que desce o rio para na curva. Verdade. Fê, qual foi a sensação de descobrir quais eram suas feridas? Lê, é uma sensação muito libertadora, sabe? De você olhar para você mesma e você falar, caramba, que magnífico isso. Por que eu não descobri isso antes, né? Mas saibam de uma coisa, que a gente descobre as coisas no momento que a gente tem que descobrir, no momento que a gente tem que evoluir, no momento que a gente precisa, sabe? Igual hoje eu tenho 35 anos, vou fazer 36 anos, aí eu penso, por que eu demorei tanto tempo para descobrir isso, né? E aí quando a gente olha para trás, a gente vê que a vida nos dá sinais.
muitas coisas acontecem, né? Com meu ex-marido, quando a gente namorava, a gente tava com 2 anos e pouco de namoro, ele me traiu. E aí o que eu fiz? Eu perdoei. Ali era a chance de eu terminar com ele, entendeu? Mas eu perdoei. Perdoei, aceitei, levei pra frente e casei. E aí 6 anos depois de casado, eu fui descobrir que eu não amava ele. Entende? Então assim, eu falo, poxa, naquele momento lá era a minha chance, né? Mas eu falei, não, vamos, né? Então assim, muita gente fala, ai, que você perdeu tempo, não sei o que. Não, foi o tempo que eu precisei pra evoluir, pra amadurecer, pra chegar nesse ponto. E tá tudo bem. A gente sabe que não é certo, mas obrigado, você está tão linda pra nós. Obrigada, Hernani. Se entregar no primeiro encontro, isso posso dizer que é ficar. Sentir o prazer que rolou naquela hora, mas não é nada certo. Vou falar uma coisa, existem o que é certo pra você e o que é certo pra outra pessoa. Tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Sobre o comportamento masculino em relação a isso, o que acontece para homem é maravilhoso, porque é uma das coisas que o homem mais busca, né? Uma das coisas que os homens mais buscam é o sexo. Então, quando uma mulher se entregar para ele de primeira, ele teve o que ele queria, beleza. Aí depois ele pensa, vamos para a próxima, eu quero provar outra, né? Essa daqui eu já provei, eu já sei como é, né? Então, é difícil demais a gente falar sobre... Não é que é difícil, é que existem comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, né? E uma coisa eu falo, é que você tem que ser sempre você. Não ficar fazendo joguinhos, não ficar fazendo papel, não ficar fingindo ser quem você não é para agradar os outros, entendeu? Assim como tem mulheres que se entregam no primeiro encontro achando que vai conquistar o cara, né? Tem mulheres que não se entregam, que fazem joguinhos, porque elas acham que é assim que elas vão conquistar o cara. Então, depende muito, né? Então, não dá, às vezes a mulher tá muito carente, são N questões pra avaliar aí. Não dá pra dizer o que é certo ou o que é errado, entende? Deixa eu ver aqui. Então, assim, depois eu vou falar algo especificamente mais sobre esse tipo de comportamento, a busca masculina, a busca feminina, porque são coisas completamente diferentes, são criações completamente diferentes, são crenças completamente diferentes e são coisas que precisam ser aí trabalhadas, até mesmo quebradas, tá? Ó, o tempo passa rápido, não dá pra ser amador na vida, né? Ó, deixa eu ver aqui. Mas não pode generalizar, ainda existem homens. Homem honesto é diferente de homem que quer transar no primeiro encontro, concorda comigo? Um homem ele pode ser honesto, mas ao mesmo tempo ele pode querer transar no primeiro encontro. Só que é aquilo, quando a gente fala em honestidade masculina nesse sentido, o cara tem que abrir o jogo pra ela, falar, a única coisa que eu quero é isso. E o que falta hoje em dia é isso. É a pessoa comunicar, é a pessoa informar, a pessoa falar o que ela quer, o que ela busca, porque ninguém mais conversa hoje em dia. As famílias não se conversam em casa, marido e mulher não se conversam em casa, ficantes não se conversam, transam, mas não se conversam. Que louco isso, né? Você troca a maior energia que o ser humano pode trocar com o outro, mas não tem coragem de dialogar, né? É muito, muito, muito curioso isso, né? Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que não, isso é regra, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Ó, eu mesmo gosto de aprofundar nas conquistas, mas tem hora que é superficial. Me entreguei por prazer, mas sabia o que eu estava fazendo. Foi só aquele momento. Sim, você sabe, entendeu? E tem coisas que a gente sabe que é só naquele momento e vai passar, né? Exatamente isso que descobri, diálogo é tudo. Isso mesmo, Cláudio. Nunca tive contato com meu pai. Hoje, 4 anos namorando, sinto uma falta enorme de carinho e atenção. Mori, não sei se você tá aqui desde o começo da live, mas eu falei muito sobre essa questão da gente buscar no outro aquilo que a gente não teve, o que a gente sente falta. E eu vou te falar uma coisa, a gente precisa ir lá atrás, investigar o que aconteceu na infância, investigar, sabe, os seus sentimentos, se questionar bastante o que exatamente é esse tipo de carinho que você sente falta, né? Existem 2 tipos de amor, gente, 3 na verdade.
só que eu esqueci o nome de um deles. Tem o amor, tem o amor eros, que é o amor que é o amor entre homem e mulher, onde existe o desejo, o tesão. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus, né, para conosco, e tem outro tipo de amor que eu esqueci, que é o amor fraternal, paternal, né, que é o amor que a gente sente pelos pais e eles sentem pela gente, né? Então são 3 tipos de amores diferentes. E para filéu, isso, obrigada, Cláudia. E para um relacionamento existir, um relacionamento entre homem e mulher ser saudável, precisa existir esses 2 tipos de amor, que é o filéu e o eros, tá? Fala, nossa, mas como eu vou ter esse amor paternal, fraternal pelo meu marido, pela minha esposa e tal? Tem que existir em um certo nível, porque não é só de eros que a gente vive, não, né? Então, assim, se existe só um deles, não vai dar certo. Se existe só o outro, também não vai dar certo. Precisa ter os 2 em um determinado nível para ter um equilíbrio aí dentro desse relacionamento, tá? Então, muitas vezes a gente confunde o que a gente sente. Muitas vezes a gente acha que tem que ter aquela paixão louca, aquela paixão desesperada, né? E muitas vezes a gente acha, não, que tem que ser aquela coisa suave, aquela coisa... Tem que ter uma mistura dos 2, né? Tem que ter o quente e o frio ali juntos, né? De vez em quando. E isso é extremamente importante dentro de um relacionamento. O meu casamento, por exemplo, foi bem difícil, assim, porque era morno o tempo todo. Morno o tempo todo. Eu não tinha desejo por ele, E tem uma outra coisa também, né? Eu era uma mulher de energia masculina muito alta, muito alta, porque eu sou filha única da minha mãe, fui criada pela minha mãe e minha mãe precisou cumprir com a função de homem e de mulher, né? Então eu vi aquilo, toda aquela força da minha mãe, eu quis replicar aquilo, né? No entanto que a minha mãe ainda tem uma energia masculina altíssima. E ela vive sozinha hoje, ela teve namorados e tudo. Hoje ela não tem namorado nenhum, hoje ela não tem marido, né? Então assim, a gente precisa equilibrar essas energias também, pra gente conseguir ter um relacionamento bacana. Quando eu olho pro meu casamento, eu vejo que em vários momentos eu fui tóxica, eu vejo que em outros momentos quem foi tóxico foi ele. Tóxico, assim, no sentido de sempre, para alguém fazer alguma coisa com a outra pessoa precisa aceitar, né? Então, para uma pessoa ser traída, a outra pessoa precisa aceitar ser traída, mesmo que ela não saiba, mesmo que inconscientemente ela aceita ser traída, porque senão a outra pessoa não trairia. É polêmico falar sobre isso, mas é verdade, tá? A mesma coisa, para uma pessoa bater e agredir, a outra pessoa precisa aceitar, entendeu? E por aí vai. Entendeu? Para uma pessoa ser rejeitada, né? Para uma pessoa rejeitar, a outra tem que aceitar ser rejeitada. E por aí vai. Vocês entendem? Então, assim, muitas vezes a gente não para pensar nisso, nas nossas próprias atitudes, né? Muitas vezes a gente fica querendo jogar a culpa pro outro, achar que tudo é culpa do outro, culpa do outro, é culpa do outro. E muitas vezes não é. Muitas vezes é porque ou a gente tá carente, ou tá dependente emocionalmente falando, ou tá... sem amor próprio, baixa autoestima, né? Ou tem crenças limitantes. São muitas coisas, né? Muitos fatores que interferem ali. Então, muitas vezes a gente tá ali naquele nível e a gente não enxerga e a gente acaba tendo essas atitudes que faz a gente se permitir que aquilo aconteça com a gente, né? Minha mãe também não tem ninguém, diz que não quer ninguém pra mandar nela. Tem muitos que namoram, casam sem sentir amor. Sim, muitas pessoas. Só que assim, hoje eu penso assim, se conhecer alguém, só o tempo vai dizer se realmente é aquela pessoa. Rosângela, eu vou te falar uma coisa, a gente nunca vai conhecer alguém em sua plenitude. Nunca, tá? Ninguém conhece você na sua plenitude, nem a sua mãe, tá? Ninguém nunca vai conhecer a gente. E detalhe, a gente tá em constante mudança. Então a gente pode estar dentro de um relacionamento achando que conhece a pessoa, mas a gente não conhece porque a pessoa pode estar mudando, sabe? A mudança é a única constante da nossa vida. É a única coisa que se mantém constante, é a mudança. E tá tudo bem,
E tá tudo bem se a pessoa mudar, e tá tudo bem se a pessoa não te querer, e tá tudo bem se a pessoa resolver ir embora. É isso que a gente tem que colocar pra gente, pra nossa vida, senão a gente vai ficar ali sofrendo, sabe? Chorando com aquilo, preso naquilo. Tem gente que pega, vamos supor, um sofrimento, olha só. Peguei aqui, isso daqui é o meu sofrimento. É o que? Ele me traiu. Então tá aqui, ele me traiu, tá aqui. Então pra todo canto que eu vou com isso daqui. Aí aparece alguém, ele me traiu. Aparece outro, ele me traiu. Ele me traiu, ele me traiu, ele me traiu. Você fica carregando aquilo e você se sente pesada. Você se sente fadigada. Você não dá espaço pra ninguém entrar. Porque você embrulha aquilo e você carrega aquilo achando que você precisa carregar. E você não precisa. Você não precisa ter aquilo. Você precisa se libertar. Para você poder viver em paz. Para você poder viver mais feliz. Para você poder viver livre. Tem entendido, gente? Nossa, eu acho que eu falei muitas coisas, né? Vocês querem fazer perguntas? Querem falar mais alguma coisa? Porque isso daqui é assunto que não acaba mais. É assunto que vai... Ó, se for falar de energia feminina, energia masculina, né? Se for falar sobre comportamento, se for falar sobre personalidades, né? Porque dá pra gente descobrir personalidades. Se for falar, dá pra falar da linguagem do amor. Tem tanta coisa pra falar sobre relacionamento, gente, que vocês não fazem ideia. A gente não faz ideia. Rosângela, você... Então, assim, o mais importante, olha só, você sabe reconhecer o porquê que você esteve nesses relacionamentos, né? Então, se você soube reconhecer isso, então você precisa começar a olhar mais pra você, se questionar mais e começar a ter mudanças nas suas atitudes, entendeu? Porque a gente só consegue evoluir se a gente mudar as nossas atitudes. Porque tem muita gente que tem conhecimento, mas não faz nada com ele. Ter conhecimento e não fazer nada com ele é a mesma coisa que nada, tá? Dicas de como se libertar. Lê, qualquer dia desses eu vou fazer uma live com exercício, sabe? Pra gente poder aí trabalhar a libertação de algumas questões, sabe? Porque é um tempo longo, é uma caminhadinha aí, sabe? Vamos fazer sim. Não enxergava o que ela fazia por mim, ela não aguentou, tive minhas recaídas. É normal, muitas vezes a gente não sabe dar valor, muitas vezes a gente não sabe como tratar a pessoa, e isso faz parte, tá? Isso faz parte da vida, isso faz parte de quem somos. A gente não sabe tudo sobre o outro. A gente não sabe o que o outro espera de nós. E, mais importante, a gente só vai saber o que o outro espera da gente quando a gente pergunta pro outro. E o outro também só vai saber o que a gente espera dele se a gente falar. Por isso que o diálogo é extremamente importante em todo tipo de relacionamento. Entendeu? E você já tentou outros relacionamentos? Já. Gente, pera, essa música ela tá em looping. Eu achava que era uma playlist, mas tá em looping. Bom, já tentei sim. O que acontece? Logo que eu me separei, eu me apaixonei por um cara que não queria nada comigo. E era muito curioso, porque assim, esse cara, ele era um cara que ele estava em um momento de imaturidade. Eu não sei se ele ainda é imaturo, porque eu não tô mais com contato com ele. Mas era uma pessoa que assim, conversava comigo todos os dias, parecia ser o homem da minha vida, sabe? E eu me apaixonei muito por ele. Mas por quê? Eu tinha acabado de me separar e eu provavelmente estava em uma carência, algum tipo de carência que eu não soube identificar, né? E eu queria muito ficar com aquela pessoa. Muito, 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 muito. Então eu me apaixonei perdidamente, me apaixonei muito rápido, me apaixonei perdidamente por aquela pessoa. E essa pessoa, ela me tratava tão bem, conversava comigo todos os dias, parecia estar apaixonado, né? Porque tudo que eu falava a pessoa retribuía, tava ali disponível. Toda vez que eu mandava mensagem já me respondia logo em seguida. Essa pessoa, era ela que me chamava, a gente ficava o dia inteiro conversando, né? Pelo WhatsApp. E aí chegou um momento que eu me declarei pra essa pessoa.
E aí quando eu me declarei, a coisa virou. A pessoa simplesmente mudou. A pessoa começou a se afastar mais, começou a demorar mais para me responder. E aí aquilo me trouxe muito sofrimento, né? De eu ver que a pessoa não tinha aquele interesse, comecei a entrar em desespero, comecei a achar que tinha coisa errada em mim, comecei a achar... E aí aquela pessoa falava que, olha só, gente, o nível que eu estava, que a pessoa falava pra mim que não gostava de cabelo cacheado. E eu cheguei a pensar em alisar o meu cabelo só pra agradar aquela pessoa. Olha o meu nível de amor próprio como estava baixo, né? Olha como estava ruim, né? Então, assim, a pessoa marcava encontros comigo e desmarcava, né? Marcava encontro e desmarcava na última hora. No entanto que eu fiz até um videozinho aqui que tá no feed, né? No feed. Tá aqui no meu perfil, né? Sobre isso, quando a pessoa desmarca de última hora. Se tá ali tudo arrumado ou tá se arrumando e a pessoa desmarca de última hora. Né? Então, assim, eu falava assim, como... Eu olhava assim, eu falava, como ele não pode me querer? Eu sou tão maravilhosa, eu sou não sei o que, nanana, sabe? E eu não conseguia enxergar que ele tinha as escolhas dele, sabe? E aí depois, teve um dia que ele veio aqui na minha casa, e aí eu descobri naquele dia que ele não era um homem certo pra mim. Que não era o tipo de homem que eu queria. Mas eu tava tão viciada nele, em pensar nele, na pessoa que eu criei na minha cabeça, porque a gente cria, né? Eu tava tão viciada no homem que eu criei na minha cabeça, que ele era, que eu não conseguia desapegar da ideia de que ele não era o homem certo pra mim. Eu sabia que ele não era o cara certo pra mim, mas eu não conseguia me desapegar da ideia. Vocês entendem? Isso, muitas pessoas sofrem disso. Eu falo, meu Deus, mas por que eu não consigo desapegar disso? Porque ele não presta pra mim, ele não serve pra mim, por que eu quero esse sujeito? Né? Até que chegou um momento que eu consegui me libertar, né? Mas foi muito sofrido, mas foi maravilhoso. Tudo que ele fez, tudo que ele permitiu que acontecesse, a ilusão, né? Dele ter alimentado a minha ilusão, tudo isso foi maravilhoso ter acontecido. Porque me trouxe transformação. Entendeu? Foi muito bom ele ter aparecido na minha vida. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E muitas pessoas, quando encontram alguém assim, tudo pensam, ai, que merda, por que essa pessoa apareceu na minha vida? Ai, que saco, que desgraçado, que não sei o quê. Gente, agradeça. E agradeça por não estar junto com a pessoa, porque foi livramento, foi ensinamento. Tudo de ruim que acontece com a gente é para nos trazer algo positivo. Se a gente só olhar pro lado negativo, a gente não evolui. Tô em tratamento, só vou me relacionar quando estiver bem, tiver pé no chão, cabeça boa. Isso mesmo, Rosângela. Não vale a pena a gente se envolver com alguém quando a gente não tá bem, quando a gente tá carente, quando a gente tá dependente emocionalmente. Gente, muitas coisas, tá? Então, não vale a pena a gente se relacionar com alguém quando a gente não tá bem. Quando a gente não tem amor próprio, quando a gente tem medo demais, não é bom, tá? Às vezes a pessoa tem outra. Foi-se uma desculpa. Não sei, só sei que agora ele tá com outra pessoa e tá tudo bem, né? Rosângela, você tá falando aqui, ó, ela era a mulher da minha vida. Tinha tanta coisa boa, mas por minha culpa ela foi embora. Você tem que parar de se culpar demais. Tudo que acontece dentro de qualquer relacionamento sempre é baseado no comportamento das duas pessoas. Seja você com a sua mãe, seja você com o seu pai, seja você com a sua amiga. Sempre vai ter o peso dos dois lados. Não jogue tudo pra cima de você. Você precisa se perdoar. Tá? Volta lá atrás e comece a enxergar as coisas ruins que outra pessoa fez com você também, tá? Também demorei a me libertar de relacionamentos difíceis, verdade, agradeço, a gente tem que agradecer, sabe? Eu sou muito grata, graças a Deus, sabe? Porque hoje eu tô aqui, eu tô bem, sabe? Tem dias que bate bad? Tem, gente, porque eu sou ser humano. Tem dias que dá carência? Tem, é normal, porque nós somos seres humanos. Nós seres humanos precisamos de carinho, precisamos de atenção, né? Mas a gente precisa ter o quê? Precisa ter consciência.
A gente precisa saber quando a gente tá carente, quando a gente tá mal, quando a gente não tá bem. A gente precisa saber quando a gente tá naquele dia que a gente não pode tomar uma decisão importante, né? Então, esse é o mais importante, a gente ter esse tipo de conhecimento para não cair, para não piorar as coisas, entendeu? Fui um doente emocional, hoje eu tenho consciência que sou eu primeiro, isso mesmo. Muitos se sentem acorrentados, não conseguem se libertar. Sim, muitos. Eu vou falar uma coisa, tem muita gente que não acredita em terapia, muita gente que não acredita em livros de autoajuda, que não acredita em autoconhecimento, muita gente não acredita. E se a pessoa não acredita, não vai surtir efeito na vida dela. Você pode ter certeza. Porque as coisas só acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente dá liberdade para elas entrarem na nossa vida. Qualquer relacionamento, qualquer pessoa, qualquer crença, só entra na nossa vida se a gente permitir, se a gente se abrir para elas. Entendeu? Mais pergunta, gente? Beber uma água. Indica alguns livros de autoajuda pra gente. Olha, tem um livro muito bom que eu acho que toda mulher deveria ler, que se chama Mulheres que Amam Demais. É um livro maravilhoso. Leiam, meninas. Leiam, tá? O livro também bom, que é A Linguagem do Amor, As 5 Linguagens do Amor. É muito bom, né? Tem muitos, e vários livros diferentes, sabe? E sabe como que eu comecei a entrar no mundo do autoconhecimento? Fazendo exercício físico. Foi o caminho. Gente, é muito curioso como exercício físico leva a gente para esse caminho. Eu comecei ali, eu li um livro chamado... Eu sempre gostei de livros, né? Eu tenho muitos livros em casa. Sempre gostei de livros de autoajuda, sempre gostei, gente. Tem gente que tem preconceito. Eu vou ler livros de autoajuda? Não preciso disso, não. Gente, cadê a humildade? Todo mundo precisa de ajuda nessa vida, né? Então, todo tipo de livro de autoajuda é bom. Livros de biografias também é muito bom. Eu li um livro chamado Milagre da Manhã. Esse livro transformou a minha vida, né? Através dele eu comecei a fazer exercícios, quer dizer, eu já fazia exercícios físicos, mas ele me deu um gás a mais, sabe? Me ajudou a levantar cedo, a não procrastinar tanto para sair da cama. Hoje eu tô um pouquinho mais preguiçosa, mas eu faço ainda de manhã, levanto cedo, entendeu? Amanhã eu vou levantar, 5h30 da manhã para malhar. Eu malho em jejum, e aí depois que eu malho, eu tomo meu café da manhã e me arrumo para trabalhar, né? Então, assim, é uma das melhores sensações. Mas eu acordo com vontade de malhar? Não. Eu falo, Fernanda, não, deixa pra malhar amanhã. Não, vai, Fernanda, levanta. Eu levanto, coloco minha roupinha, com frio, com sono, com preguiça. Eu falo, pô, que saco. Mas eu vou. Eu vou porque eu já vi os resultados que traz pra mim. E quando eu não malho, eu não fico bem. É muito curioso, muito curioso. Eu gosto de yoga, gosto de meditação. Eu ainda durmo nas meditações. Eu começo a meditar, eu durmo. Gente, é muito curioso. Exercício de visualização, eu durmo. Então, pra mim, tem que ser com o olho aberto. Tem que, sabe? Porque eu durmo. É muito curioso. O meu cérebro desliga. Sabe? Mas é gostoso. Pelo menos o comecinho já é bom. Me dedicava praticamente 100%, mas com o tempo fui trabalhando com isso. É isso, Rosângela. Muitas vezes a gente dá muito da gente e a gente esquece de que a gente tem que olhar mais. A gente se doa demais. Leia o livro Mulheres que Amam Demais. Vai te ajudar bastante, você vai ver. Vai te ajudar muito, muito, muito. Tá? Mais perguntas, gente? Ou podemos encerrar? Eita, preguiça. Acho que vou mudar essa música, gente. Nossa, essa música já tá triste, né? Já foi demais. A parte que eu já chorei, já falei do meu pai, né? Sou de São Paulo, capital. Já leu Mulheres que Correm com os Lobos? Não, tenho muita vontade de ler. Eu tenho muitos livros pra ler. Eu tô lendo um livro agora chamado... Ai, gente, Mais Esperto que o Diabo. Muito bom, muito bom.
Leiam também. Eu tenho... é livro demais, gente. Se eu pudesse, eu leria muitos livros ao mesmo tempo, porque eu amo ler livro. Né? Gente, eu tô ficando com sono, já 9h15. Tenho que tirar essa maquiagem que eu fiz aqui pra vocês, bonitinha. Olha isso. Leia, Jéssica, procure Mulheres que Amam Demais. Milagre da Manhã, muito bom. Seja Foda, é muito bom, excelente livro, né? É muito gostoso. Deixa eu ver, é que eu tenho vários livros ali, eu tô olhando pra eles. Gente, tem um livro que eu amei demais, assim, demais mesmo. Esse livro, ele me trouxe uma percepção muito diferente de Deus, porque eu colocava Deus numa caixinha, né? Eu achava que Deus era de um jeito. Eu pegava aqui, sei lá, não tenho nenhuma caixinha aqui pra mostrar pra vocês, mas eu colocava Deus numa caixinha e falava, Deus é assim. Deus é assim, quadradão. Deus é assim, Deus é assado. Aí depois que eu li esse livro, A Cabana, me ajudou muito, muito, muito a ter uma percepção de Deus, principalmente de Jesus Cristo, desse lado mais humano, sabe? Outra coisa também, quando eu me separei, quando eu me divorciei, eu achava que eu seria culpada, né? Porque eu fiz um juramento diante de Deus, eu casei na igreja, tudo bonitinho, da forma como eu sempre sonhei, da forma como eu fui ensinada de que é o certo, né? Então eu comecei a me sentir muito mal, eu não me perdoava, eu não aceitava o fim do meu casamento, porque eu achava que Deus iria me punir, né? Eu achava que Deus iria me punir por eu ter terminado o meu casamento. E aí, gente, eu sempre converso com Deus, né? Todos os dias. E aí, eu conversando com Deus, aí eu comecei a questionar muito. Falei, gente, mas Deus é pai da gente. Qual é o pai, qual é a mãe que deseja mal pro próprio filho? Você acha que Deus que criou a gente, ele vai querer que a gente seja infeliz? Ele vai querer que a gente viva uma vida de merda? Você acha que Deus quer que a gente apanhe? Que a gente... Não que isso aconteceu comigo, tá? Mas isso eu falo pras mulheres, né? Que estão ali presas num relacionamento assim. Você acha que Deus quer que a gente sofra, que a gente deite na cama e chore todos os dias? Você acha que Deus quer que a gente fique ali sofrendo? Você acha que Deus quer que a gente passe fome? Sabe? E aí tem gente que fala assim, não, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu nasci assim, esse é meu karma. Não, eu sempre fui traída, eu vou morrer sendo traída, porque não dá jeito, não tem jeito, que não sei o quê. Vocês acham que é isso que Deus quer pra vocês, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Entendeu? Deus não quer nada disso pra gente. Deus quer ver a gente feliz. Deus quer ver a gente vivendo na graça. Tá? Entendeu? Complexo de Gabriela. L, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, mas tem gente que fala assim, esse é meu karma. Não, porque Deus me escolheu pra ser infeliz. Quê? Oi? Deus não escolhe ninguém pra ser infeliz, não, gente. Você acha que Deus tá lá criando você bonitinho, falando, você vai ter o cabelo assim, você vai ser assim, nananana. Mas eu tô criando você pra você ser infeliz, tá? Gente, vamos conhecer melhor a Deus, né? Porque não é isso que Ele quer pra gente, não. Tá bom? Gente, eu gosto muito de fazer live com vocês, gosto muito de estar aqui. Eu posso ficar mais 10 minutos. Agora, mas se vocês quiserem, eu posso encerrar. Amor, sentimento bom. Sim, amor é um sentimento maravilhoso, né? Deus é amor e perdão, não é punitivo. Gente, Deus não é punitivo. Gente, parem de achar que Deus tá ali esperando a gente errar só pra apontar o dedo pra gente. Ele não é assim. Quem é assim somos nós. Porque a gente faz isso pra se sentir melhor que o outro. E a gente não precisa disso. Você é uma Bugatti. O que é Bugatti? Vou orar a Deus, kkk, para um dia poder sentar em mesa e poder te ouvir mais. Se você fosse uma flor, eu iria ficar só te olhando. Ai, meu Deus.
Mas é isso, gente. Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele criou a gente com mais puro amor, sabe? Por que a gente tem que ficar punindo os outros? Por que a gente tem que ficar apontando o dedo pros outros? Por que a gente tem que ficar se punindo? A gente se pune muito, né? Sabe? É muito curioso isso do quanto a gente se pune, do quanto a gente se cobra, do quanto a gente tem crenças que nos limitam de fazer muitas coisas na nossa vida, do quanto a gente olha e se sente insuficiente, né? Eu vou falar um pouquinho da Carol Conká, que muita gente, ontem mesmo, foi ontem, essa semana, eu tava falando da Carol Conká, né, com uma colega, e ela falou assim, não, eu quero que ela se ferre mesmo, quero que ela se foda, porque ela é muito má, ela é muito ruim, ela é muito não sei o quê. Porque eu falei assim, meu, por que você tem tanto ódio dessa mulher? Não, porque ela tem que ser cancelada mesmo. Eu falo, sabe do que essa mulher precisa? Ela precisa de terapia. Ela precisa de ver as coisas que ela errou e se curar. Porque ela provavelmente sofreu muito na infância dela e ela criou tanta barreira para se defender, criou uma casca que ela começou a ofender outras pessoas. E muitas vezes a gente se esquece que quem ofende é porque está muito machucado. A gente se esquece que quem fere a gente é porque está ferido. E a gente tem que parar de achar que a gente tem que ferir de volta. Entendeu? Obrigada, Aline. Um beijo pra você, linda. Procuramos em todos os lugares. Às vezes está na sua frente e você não vê. Então, gente, muitas vezes a gente fica só esperando o erro dos outros só pra gente se sentir melhor. Ou às vezes a gente cria uma casca. Às vezes, sabe, a gente precisa derrubar tudo isso. Porque se a gente derruba tudo isso, a gente se sente melhor, mais livre. A mesma coisa o medo do julgamento alheio. Eita, é coisa demais pra falar aqui. Mas ó, eu vou encerrar essa live agora. E aí, sábado que vem, provavelmente no sábado, tá? Porque eu acho que talvez durante a semana eu consiga fazer uma live. Talvez na quinta-feira. Mas não é prometido, tá? Mas provavelmente eu vou fazer uma live na quinta e a gente conversa bastante, a gente fala sobre outro assunto. Se vocês quiserem, olha, eu posso fazer falar sobre as 5 linguagens do amor com vocês. O que vocês acham? E aí eu volto na quinta, tá bom? Então eu vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui. Quando me separei, me senti muito culpada. Fiz terapia e descobri muitas coisas que fiz, mas não dependia só de mim. Nunca depende só da gente, né? Nunca. Gente, quinta-feira eu volto, tá bom? Quinta-feira eu volto pra gente fazer mais um bate-papo aqui e vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, tá bom? Quando eu te escuto, eu vejo a minha história, coisa doida. Já estou falando. Falando o que, Hernani? Adoro conversar com você. Obrigada, Rosângela. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Quinta-feira eu volto 8h30 da noite? 8h30 da noite. Aí eu volto pra gente papear, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.